do ciclo anterior era o webinário. Dos teus olhos saem cachoeiras, 7 lagoas, mel e brincadeiras, espuma as ondas, águas do teu mar. Então, Helena, deve ter mais alguma coisa em termos de configuração do Zoom que eu sinceramente não sei explicar. Mas tudo bem, importante que você entrou, esse é o link. Obrigado, eu tento trazer coisas diferentes. Acho que, na verdade, a música brasileira ela é fantástica, né? Porque às vezes eu ponho coisas aleatórias e aparece coisa boa. Teu destino é tua senda, onde nascem tuas canções. As tempestades do tempo que marcam tua história, fogo que queima na memória e acende os corações. Sim, dos teus pés na terra. Obrigado, Helena. Então, quando tinha menos gente na sala, eu perguntei sobre um pouco da avaliação de como foi ontem, né? Que quem pôde assistir o Nelson, a conversa minha e do Nelson pelo Instagram, e como foi na semana passada o nosso ciclo, se foi adequado. E eu também estou com o microfone novo, eu queria saber se está bom ou não o som. Estamos investindo nos estúdios de Nova Lima. Ô Wagner, daí tem que olhar se não é o som do seu próprio computador. Ah, não adianta falar, né? Aham. Vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Uma coisa importante é que a gente está tentando melhorar as coisas, tentando criar coisas novas e melhores. Então, eu fiz um Instagram. Ah, desculpa, é isso. O Instagram, mas o Instagram não estou usando muito. Mas eu fiz um YouTube, onde eu vou colocar os vídeos todos para a gente poder centralizar as coisas sem fazer confusão do que é
desses projetos que eu estou tocando e do que é outro tipo de projeto. Eu já tenho uma playlist. Agora, boa noite, Lindsley. Boa noite, Aline. Chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Boa noite, Alceu. Bem-vindo à sala. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Tudo que você canta é bonito. Você, já coloquei você como co-host, Com você. então você tem direito a fazer muitas coisas na sala. Participou dessa música. A Valéria também já chegou, estamos Essa música, preparados na verdade, aqui. foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando pra gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Ele tá sem som. Uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedicar. Alceu, a Valéria está me avisando que você está sem som. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. Você tem que E naquele intervalo que a som, esposa dele falava, vem jantar, tá na mesa, tá na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores... Não pule esse vídeo. Você gostaria... Isso já está na hora da gente começar. Eu vou desligar a música.
Boa noite a todos. É um prazer tê-los mais uma vez no nosso segundo encontro desse projeto que a gente está fazendo. São as provocações com Paulo Marcondes. Eu sou o Paulo Marcondes, para quem ainda não sabe. E hoje a gente tem o Alceu aqui conosco. O Alceu, entre outras coisas, né? Eu vou parar de fazer a minha tela, transmitir a minha tela. Isso, um pouquinho. Pronto. Então, o Alceu, eu até gostaria que você se apresentasse, Alceu, mas o Alceu, que é nosso convidado de hoje, com muita honra, é uma pessoa que eu conheci, lutadora, aí está sobrevivendo, né, com uma série de percalços das coisas, da vida, a gente está conseguindo ultrapassar passar por essa, né, com muita luta, e é um médico do Amapá, né, da tribo, né, posso dizer tribo ou etnia, Caripuna, né, que tem no Amapá e Rondônia. Fui estudar um pouquinho sobre vocês, sobre a sua origem, e achei coisas bastante interessantes, aliás, que eu desconhecia, e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre isso, sobre você, a sua trajetória, e espero que você se anime como o nosso último convidado, que foi o Nelson, que ficou todo empolgado. Então, só para lembrar a todo mundo que está aqui, a dinâmica é: a gente vai conversar durante um tempo, depois nós vamos apresentar uma questão norteadora, vai haver 20 minutos de trabalho em grupo, e aí os grupos fazem a apresentação e o Alceu faz comentários sobre o trabalho dos grupos. Então, bem-vindo, Alceu. Tem alguém que é padrinho de casamento do André, que é de Rondônia. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Queria dizer que é uma alegria muito grande, né? Eu acho que cada vez que a gente se encontra, né, seja pessoalmente, virtualmente, assim, é uma alegria muito grande a gente poder sempre trocar, né, experiências. Então, eu sou o Alceu Caripuna, eu sou daqui do Amapá, eu sou da região do Oiapoque, né, extremo norte do Amapá, extremo norte do Brasil, né, bem na fronteira já com a Guiana Francesa. E aí, nessa região, a gente tem uma terra indígena, que é uma terra indígena homologada, demarcada desde 1989. E aí é uma terra assim, muito grande, muito variada também, né? Que além de ser nesse ambiente de fronteira, né, a gente sabe que a fronteira é um ambiente que circulam muitas pessoas, né? Muitos tipos de grupos, né? Garimpeiros, imigrantes, tem os estrangeiros também, então, assim, é um local de muito movimento. E aí eu sou médico, né, eu vim do Oiapoque, nossa, acho que tem uns, hoje eu estou com 37 anos, eu saí do Oiapoque para estudar na cidade, né, eu acho que quando eu tinha 12 anos de idade. E aí toda uma trajetória, estudei em escola pública, né, segui para o Pará, para poder estudar na Universidade do Estado do Pará. E aí caminhei um pouco, né, já depois de formado na área da saúde coletiva e mais à frente na educação também, né? E hoje sou professor da Universidade Federal do Amapá, no curso de medicina da universidade. E aqui na universidade, no Amapá, a gente tem uma experiência dentro da saúde coletiva, dentro da saúde indígena, que é justamente onde a gente tem um internato rural e indígena, né? Que assim, é um internato que, para mim, pessoalmente, assim, tem uma satisfação muito grande, porque ele é realizado dentro da nossa comunidade indígena, né? E isso, assim, por muitos fatores, ele facilita, né, as nossas atividades e também traz uma satisfação pessoal muito grande. Sem dúvida, como professor, como docente, um aprendizado bem importante para mim. E conta aí para mim, pelo menos a minha curiosidade, né? Se você me desculpa se eu tiver também, mas assim, você saiu com 12 anos. Eu vi que os caripunas, eles têm um grupo
diluído, Brasil, Goiânia, Rondônia, como eu falei, tem bastante, eu chamaria, me desculpe se estiver errado, aculturação com a cultura nossa. A Valéria já olhou feio aqui para mim, que deve ser um termo errado, Uhum. né? Mas que dificuldades você teve quando você foi para a cidade? Você falou, eu fui para a cidade, né? E eu fiquei imaginando uma criança de 12 anos saindo da sua realidade, qualquer que seja ela, na verdade, não só a sua, mas a sua aparentemente é um pouco diferente da minha, de 12 anos, eu já estava numa cidade, e ter chegado onde você chegou, né? Você teve recentemente na ONU, representando o Brasil e povos e tudo mais, né? Sim, então, a nossa comunidade, né, a nossa etnia caripuna do Amapá, tem uma particularidade, assim, que é o que caracteriza muito, né? É uma população, assim, que ela tem uma dinâmica muito grande, né, no território, e lá nessa região, assim, acaba circulando bastante. Circula tanto entre a região do Brasil quanto da Guiana Francesa. É muito dentro, assim, do conceito, né, antropológico, que seria o de territorialidade mesmo, né? Que aí vai além do simples marco geográfico, né? Então, assim, não tem muita questão, eu vou andar até ali, no Rio Oiapoque, só até ali e volto, porque é só até onde eu posso. Não, como a gente acaba crendo, né, vivenciando a questão do território, então acaba indo até além de onde se acredita que tem, né, todo um significado, né, que faz parte ali do teu território, e não somente da terra, né? E ali... Sim. Tá sem som. Eu acho que ficou sem som, o seu computador desligou. Aí. né? Desligou e voltou, já voltou. Sim. Então a gente entra numa dinâmica de troca ali e inevitavelmente você vai viver outras experiências, mas acaba que você retorna para o seu ambiente e assim você pode até não ser a mesma pessoa, né? Mas você também mantém elementos que são seus, né? São da sua identidade, né? E claro, isso também traz elementos externos, né? Então assim nesse processo lá nós somos uma terra indígena que a gente vive muito todos esses impactos, né? E aí é muito intenso. Eu tive a oportunidade de, antes desse período de ir para a cidade, para a capital do estado, né? Eu tive a oportunidade de circular entre a aldeia e entre o município, que era uma área assim muito rural, né? Mas assim, a minha mãe tinha saído para poder estudar lá, e aí então a gente ficava fazendo esse caminho, né, de ida e volta, como se nós vivêssemos em dois mundos, né? Que era o mundo indígena e o mundo não indígena, né? Que esse mundo não indígena era justamente ali onde circulavam colonos, agricultores, militares, e a população diversa, né? Então, assim, para mim, tanto que quando eu fui para a capital, eu confesso assim que eu não tinha noção do que era um espaço indígena, do que era um espaço não indígena, porque para mim é algo tão natural que eu não conseguia discutir de outra maneira, né? E como é que você descobriu que não era tão natural assim? Você teve algum tipo de choque ou algum tipo de força contrária à sua presença? Porque isso é um pouco que a gente discutiu com o Nelson, da força contrária de ter um sociólogo dentro do curso de medicina. E aí, Sim. será que você teve essa sensação de não pertencimento em algum momento também nesse... Então, para mim foi justamente no meu ingresso na escola, já dentro da capital, já. Apesar de ser escola pública, em que, assim, ao meu ver, você tem, né, populações mais pobres, né? Então, de alguma maneira, mais semelhantes em alguns aspectos, né? Mas, assim, eu
recordo, assim, quando converso com amigos, muito de como foi isso. Eu chegava lá e, tipo, eu saí de uma escola que era no Oiapoque e que as pessoas me aceitavam, até porque, assim, eu tive sempre a facilidade de estudar, de aprender as coisas, de uma maneira, assim, incrivelmente boa, né? E aí isso, de alguma maneira, me colocava à frente, sabe? De uma maneira de liderança na turma. Só que era algo que eu não entendia muito bem. E aí, quando eu mudei para a cidade, foi justamente quando eu senti isso. Que aí as pessoas apontavam, olha, é o índio, é não sei o quê, é do Oiapoque, sabe? E aí eu, tipo, como? Isso é algo que é a minha vida, eu vivia isso até há pouco tempo, não era ruim, por que agora é, né? E aí eu falo muito que assim, eu tinha tanta facilidade para as coisas que de repente eu aprendi, eu visualizei que a maneira com que eu estudava lá anteriormente, quando era no município, em alguns outros tipos de experiência tinha acontecido isso comigo. Só que como foi que eu, de certa forma, me impus? Foi estudando, foi sendo, tipo, o primeiro aluno da turma, e aí foi exatamente o que eu fiz ali. Falei, tem que Mostrando o estudar. seu valor. E tipo, vou estudar, vou ficar na minha, quieto, e logo que tiver as primeiras provas, eu tiro 10 e pronto. E aí foi assim, e exatamente assim. E aí, quando fiz as provas, pronto, tirei 10, e o povo, quem quer saber quem é esse menino, tal. E aí, quem era? Sou eu, o Alceu, sou do Iapoque. Aí já falava timidamente, aí, você é índio? Aí eu, sou de uma aldeia tal, entendeu? Mas assim, imagine, sai da É, infância para entrar na adolescência, né? fisicamente você até não parece muito indígena, que tem algumas etnias que têm um traço mais marcado de diferente, né? Você, por mim, passaria batido se eu não soubesse, né? A nossa E etnia, na verdade, é uma etnia que, por conta de todas essas misturas, né, que é assim, dentro do próprio, da própria história, né, do nome,
Bem-vindos de volta. Estamos fechando as salas. Mais 9 segundos, as salas fecham. Bem-vindos de volta. Essa foi a pergunta norteadora, então, a gente tinha pedido para vocês fazerem os grupos, o relator, até se alguém quiser se inscrever para ajudar o trabalho. Então, vamos lá. Então, Alceu, as pessoas vão agora relatar, os grupos vão relatar, e hoje eu consegui já pegar quem eram os grupos. Então, grupo 1, que é a Andréia, a Denise, a Edna, a Márcia, o Rafael e a Silvia, Helena. Tem um relator? Sou eu, professor. Rafael. Pode falar, Rafael. Boa noite. Saudação a todos aí. Então, primeira coisa, nós refletimos sobre várias coisas, né? A primeira coisa que nós debatemos foi com relação a limites, né? Essa palavra que está na pergunta. Esses limites, eles são essencialmente de linguagem. O Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele afirma o quê? Que a formação acadêmica tem uma linguagem específica, né? E que as crianças, indígenas ou não, vão ter maior aderência ou menor aderência a essa linguagem de acordo com a formação delas. Vamos trazer isso para o Brasil, né? Em geral, as populações indígenas, e nós temos que tomar muito cuidado, porque cada população indígena tem a sua história, né? Tem a sua trajetória, mas, em geral, vamos fazer essa generalização didática, essas populações indígenas têm outras ciências, outras linguagens para interpretar o mundo. Quando vem para os nossos currículos, eles têm que fazer esse processo de tradução, e esses limites que a pergunta coloca, na nossa concepção, nada mais é do que um processo de tradução que o professor está ali, que a instituição está ali, que os colegas devem estar ali para facilitar esse processo de tradução entre uma cultura e outra, né? A segunda questão forte que nós colocamos são os preconceitos, né? As colegas relataram preconceitos de alunos, preconceitos de professores. Eu, enquanto professor de vários cursos, né, de humanidades, percebo e vejo preconceitos de várias naturezas, aquelas ideias que vêm do processo de colonização do Brasil, que o indígena não trabalha, não estuda, né? Enfim, outros preconceitos que eu não vou falar aqui porque não concordo com eles. E aí também cabe o professor e a instituição atuar nesse sentido de combater esse preconceito, né? Então eu vejo que, né, a partir do que os colegas falaram, eu fiz essas duas compreensões principais. E assim, quero dizer para o Alceu, aproveitando aqui o espaço, que hoje eu curso doutorado em desenvolvimento regional, estudo políticas públicas para os territórios indígenas, e um dos territórios que eu estudo é dos Caripuna, aqui de Rondônia. E eu até falei para os colegas, era uma população que tinha... Quando o Rondon veio para cá, Rondon é o Marechal Rondon, que deu o nome para Rondônia, ele relatou, junto com o Roquete Pinto,
aproximadamente 5 mil indígenas caripuna. Na década de 80, foi relatado que eles eram apenas 15 indivíduos. Então, esse processo que você relatou, Alceu, infelizmente ele é comum, né? E hoje, esses jovens indígenas caripuna também estão na SENICA, estão na universidade pública e estão fazendo esse movimento que você está fazendo, né? E hoje, os caripunas de Rondônia são 68 indivíduos, né? Estão renascendo, né? Então, só dizer que é uma honra estar aqui com você e com os demais colegas também. E agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Rafael. O grupo 2 teve a Aline, a Karen, a Rebeca, a Renata, a Estela Mares e o Wagner. Eu não estou conseguindo ouvir muito bem, eu estou achando que é Eixe. a minha configuração. Ô, Paulo, o relator sou eu de novo. Oi? Só um minutinho. Tá, sem problema, Wagner. O Alceu pediu um minutinho, que ele acho que saiu e está voltando. Ok. A internet está judiando de todo mundo hoje. Tá, a minha aqui tá sempre assim. Não tá fácil, não. Está judiando ao seu agora. Alceu, tá sem som, tem que ligar o microfone. Nesse momento, o importante é você ouvir. Você está ouvindo? Consegui ouvir. Então, Agora vamos bem. lá. Joia, obrigado. Vamos lá, Wagner. Prazer conhecer você, o Paulo. Na verdade, o grupo nosso, nós estávamos em 6, 5 deles não teve nenhuma experiência nessa situação. E uma das colegas nossa, ela é de Cáceres, a Aline, e ela contou que lá, o curso de enfermagem, lá na Unemate, tem um curso de enfermagem que teve muito indígena fazendo esse curso, apesar de que atualmente não tinha nenhum indígena, mas já teve bastante. Inclusive, tem um camp dela que tem uma faculdade só de indígenas, apesar de não ser na área de saúde. E o que ela comentou da universidade dela, que no início o pessoal não deu muito apoio para os professores e, por consequência, também nem para os alunos. E à medida que foi aparecendo, o nosso foco foi no plano universitário. Nós não fizemos comentário de outro nível de ensino. E que, à medida que foi aparecendo dificuldades dos alunos e dos professores, principalmente dos alunos, eles foram se adaptando, né? E perceberam que eles tinham a adaptação, talvez tenha sido o problema mais difícil. Adaptação com o local, que o senhor falou. Adaptação com o local, adaptação com uma nova cidade, com outra estrutura de vida e tudo mais. Então, dificuldades com comunicação, com escrita, com o próprio ambiente de colegas, computador, mexer com a parte de computação, e tinha professores, supervisores à medida que foram aparecendo essas situações, né? E o interessante que ela comentou, que além dessas dificuldades de adaptação, eles perceberam muito que os alunos tinham um sentimento muito grande de inferioridade. Mais ou menos isso que o Alceu comentou também, né? E eles tinham lá na universidade, na universidade deles lá, um apoio pedagógico específico para esses alunos e apoio financeiro, com várias bolsas, alimentação, moradia, alguma coisa assim. E a UFMG, tem uma colega comentou que na área que ela atua de fonoaudiologia não tem, mas esse programa com os indígenas, mas a universidade tem um programa na área de educação. E tem lá
um apoio importante aos professores em formação e educação que vão se destinar na área de ensino indígena. O que nós achamos muito interessante foi o seguinte: apesar da gente não ter nem tido nenhuma experiência com esses indígenas, com esse tipo de aluno, até que ponto nós poderíamos ajudar e até que ponto aquele limite entre ajuda e prejuízo para o aluno, né? Não sei se o Alceu pode ter percebido e comentar alguma coisa quanto a isso. Até que ponto eu vou estar ajudando e até que ponto essa ajuda, mesmo na boa vontade, vou estar ultrapassando esse limite e acabar prejudicando o aluno, né? E nós comentamos que uma colega nossa lá de Juiz de Fora comentou que talvez eles sejam até muito agregadores de experiência na área que ela atua, que é da saúde coletiva. Bom, então, até que ponto a gente vai ajudar e atrapalhar esses alunos? Então, em resumo, foi isso. Nós fizemos até um comentário. Na nossa realidade, nós estamos em grandes centros, né, grandes faculdades, gente que está longe dessa população indígena. Será que eles se adaptariam com facilidade? A gente tem essa dúvida, talvez não se adaptariam tão fácil como o relato da colega lá a Estela, não esqueci o nome dela, do Mato Grosso. Aline. Bom, eu conheço alguém que foi para brasileiro, branco, hétero, etc. e tal, que foi para a Europa e acabou tendo um problema sério de depressão por causa dessa mudança cultural, de não aceitação de lá, né? As pessoas que eram de lá não aceitavam ele como alguém de lá. Exatamente, é nesse ponto que nós Na verdade, tem o Fanon, né, também, que o Nelson citou ontem, e na outra vez, que é a mesma coisa. Mas obrigado, Wagner. O grupo 3 é a Cel, o Elierson, a Helena, o Rui, e eu não consigo ver o último nome, os dois últimos nomes que esconderam aqui, Cel. Na minha tela. 3. Mas... Rutiene e Sueli Lopes. Rutiene e Sueli. Obrigado. Posso começar? Sim, por favor. Mais uma vez eu estou aqui, porque mais uma vez eu tenho uma experiência e nossos colegas do Sudeste, acho que do Sul, e um colega que mora em Rondônia, mas que é de uma universidade privada. Então, não tem indígena. Bom, a região norte é a região que mais tem indígena no Brasil. São mais de 300 mil indígenas. E quem tem mais, depois da região norte, eu acho que tem uns 95 mil. Então, Roraima, nessa região norte, é quem mais tem indígena. Inclusive, a gente sabe que os Yanomamis foram descobertos há menos de 20 anos, né? Não é menos de 20 anos, não. Pouco mais de 20 anos eles foram descobertos, uns 30 anos, eu acho. Nossa escola, ela tem um vestibular normal e tem um vestibular específico para indígena, né? Foi até o professor Rui Guilherme que encabeçou esse projeto, e nesse projeto há uma quer dizer, a teoria é que há uma indicação da aldeia para aquela pessoa, que normalmente é uma pessoa que já está se preparando. E o vestibular é muito interessante, eu acredito que muito mais rico, muito mais justo, porque ele é um tutorial que são 3 dias, com tutoriais,
com o pessoal de letras fazendo uma prova específica com a questão de linguagem, de interpretação, de escrita, né? É bem interessante o vestibular, né? Tem uma parte de entrevista, né? E nessa entrevista a gente procura saber o que a pessoa quer, por que a pessoa está, e várias coisas. E principalmente porque a gente acompanha o tutorial, a pessoa vai se mostrando, quando ela está ali explicando as coisas do tutorial, a gente vai percebendo, né, os conhecimentos prévios e tal. E tem outros indígenas que fazem o vestibular direto. O primeiro indígena que se formou, ele fez o vestibular direto. Quais são as dificuldades que eu vejo nos indígenas? Em primeiro lugar, a linguagem. Você vê nos tutoriais, eles têm dificuldade de falar, assim, de dissertar, né? Falar sobre um assunto que eles leram. Eles têm dificuldade. Eles são tímidos. Eles têm também uma cultura entre os indígenas que o indígena não fala quando o outro está falando. Então, isso é uma coisa assim que é muito bom para os nossos não indígenas, porque logo eles entendem que isso é uma coisa correta, mas eles não sabem o que a gente já sabe, que é como eu vou mostrar que eu quero falar. Então, vai aprendendo. Eles têm dificuldade com leitura, porque nós temos compêndios, etc. Então, eles têm muita dificuldade com leituras. Aí a gente chega a uma conclusão de um objetivo de estudo e eles não dá tempo de ler, porque eles pegam um livro para ler o capítulo todo. Então, isso foi muito legal, porque a gente começa a falar para todos que o tutorial serve exatamente para ensinar como, quer dizer, entre outras coisas, para ensinar como estudar. Eu não vou estudar sobre leucemias, aí eu vou ler tudo de leucemia. Não, eu vou ver a questão, problema, eu vou ver o foco daquilo, eu vou ver a questão do problema e, a partir dali, eu procuro no livro as respostas. Então, eu vou cada vez mais procurando minhas respostas. Chega uma hora que eu estou saciado daquilo que foi discutido, eu tenho tempo de agora pegar o livro e ler o livro, procurando ler as coisas que eu vejo que vão complementar meu estudo. Então, eu acho que os indígenas, eles mostraram muito isso, porque no começo, os alunos, cada um, aquela coisa de você, estudo individual, cada um estuda como quer. Então, os indígenas vieram. E outra coisa, eu não vejo assim, se alguém tem alguma coisa contra eles, algum preconceito, pelo menos com a presença do professor, ou então da gente ouvir que alguém está sofrendo um bullying, a gente não vê isso. A gente não vê isso. E o tutorial é um negócio que ensina muito a coisa da... Os alunos ficam muito solidários, né? Então, a gente não pode falar de ninguém da equipe que eles protegem. E aí, com isso, eu mesmo, nos meus tutoriais, eu procuro, seja indígena, seja o que for, mas, em se tratando de indígena, eu oriento o aluno para trazer a turma, o grupo, para trazer aquele aluno. Eles têm dificuldade também de linguagem, a leitura, mas no resto eles procuram se integrar. A gente vê que eles pedem ajuda e a maioria tem algum conhecimento de tecnologia, todo mundo tem computador, então eu não vejo, não sei se porque esses indígenas já são aqueles que, como eles queriam fazer, há muita ajuda para eles, né? Quando eles não têm, porque às vezes é gente que é indígena, mas já está na cidade, já saiu da aldeia, já vem para a cidade. Mas é interessante, inclusive, para o grupo, porque esses indígenas que a família está na aldeia, já eu vi alguns casos de que eles levam o grupo tutorial deles para passar uma noite na aldeia e mostrar que quando ela vai para lá, quando é festa e ela tem obrigação de ir, de estar lá com a família, ela não pode estudar, porque chega de noite e não tem luz, em alguns lugares. Não são todos, tem aldeia que já tem mais condição. Mas a maioria não tem, então já chega de noite, é difícil por ficar com arranjando uma luz artificial, é complicado, né? Deixa eu ver o que foi mais que a gente falou.
Então, eu acho que nós não temos... Os nossos problemas, eu não posso dizer que são maiores com indígenas, porque a gente tem muito problema. A gente já teve aluno autista, aluno que ficou cego durante o curso, muitos problemas. Então, nós temos várias equipes, a equipe de psicopedagógica, com psiquiatra, com psicólogo, com a pessoa psicopedagoga. Então, todas essas coisas são levadas e depois são discutidas, depois a gente, às vezes, tem que discutir com a turma, às vezes é uma coisa que a gente precisa de ajuda da turma, do grupo, ou do grupo tutorial, ou do grupo todo, por exemplo, terceira série, né? Então, e aqui é um estado indígena, né? E uma coisa que está surgindo é muito eles estão muito querendo aprender saúde indígena, porque a gente atende indígena e a gente orienta algumas coisas, mas não tem assim especificamente, né? E eles estão pedindo. Agora mesmo eu fui da banca de uma menina que ela fez um trabalho, né, de TCC, em que ela estudou na região norte quais as escolas que tinham, de 32 escolas, ela conseguiu estudar 31 que tinha saúde indígena dentro do currículo, né? Infelizmente, não tem. O que tem é como a nossa mesmo, permeia tutorial, permeia alguma coisa, a extensão, mas, assim, não consta no currículo especificamente saúde indígena. E é uma coisa que a gente tem discutido, e eu acredito que depois dessa pandemia vai ter saúde indígena no currículo. Eu não sei se faltou alguma coisa. Oi, Paulo, seu microfone Professor Paulo, está está sem som. desligado. Paulo está sem som. Eu falando aqui um monte, obrigado, gente. Eu sempre faço isso. É comum. Sou eu, Ricardo. Na verdade, mundo faz isso. O grupo 4 teria o Alceu, que não iria entrar mesmo, né? A Cristiane, o Jorge, Aquila, Linsley, Luiz Marcelo, a Maria Conceição e o Ricardo. Então, Ricardo, está com você agora. Eu consigo apresentar, Paulo? Consegue. O botão verde embaixo, você compartilha a tela. Aí, está entrando. Entrou. Só está meio travado aqui. Aqui. Tá vendo? Sim. Então, vamos lá. Em relação a... boa noite a todos. Meu nome é Ricardo, sou do Grupo 4. Em relação à pergunta norteadora, a primeira coisa que a gente discutiu no grupo, e a gente constatou, na verdade, apesar de ter o viés de sermos só 5 professores, né, é que a gente tinha pouca representação, né, da questão dos indígenas nos cursos. Nós tínhamos 2 professores, pelo menos, do curso de medicina. Eu fui professor da Universidade Federal aqui de Rondônia, na Amazônia, e eu não me recordo de nenhum aluno indígena no curso de medicina. Eu fui professor do curso de medicina por 14 anos. E se não tinha na Amazônia, não tinha na região norte, imagina então no resto do Brasil. A gente debateu um pouco sobre isso, né? Por que a gente não tinha essa representação indígena. A gente pontuou que não havia um estímulo para essa inclusão na faculdade. Tinha a questão da linguagem, que a gente discutiu, já foi debatido também pelos outros grupos. A gente discutiu também que os cursos não trabalham questões indígenas, né? A partir do momento que o aprendizado é para a gente mudar a nossa realidade, se os cursos em si não trabalham as questões indígenas, né, talvez falte um estímulo para que você faça o curso. Como é que eu vou fazer algo que não vai ter alguma representação para mudar a minha realidade? Isso a gente colocou. A questão de preconceito talvez seja um fator importante, até Brasil, né, gente? Então, tem preconceito. Então, eu imagino que o preconceito atrapalha alguma coisa. Mas isso tudo em relação à entrada, né? A entrada do discente no curso, a gente debateu esses pontos.
Debatemos também a questão do se manter, né? Às vezes se fala em questão de cotas, beleza, cota talvez até facilite a entrada, mas e o se manter? E o custo que eu vou ter, né? Eu moro na região amazônica, então as unidades indígenas são distantes da região onde está a faculdade, geralmente na capital. Tudo bem, eu passo no curso e como é que eu vou me manter nesse curso? Como é que eu vou conseguir fazer esse curso? O curso em si também não trabalha a equidade, né? A gente tem dificuldades de aprendizado de alunos e o curso, de uma forma geral, não trabalha essa equidade. Então, fica até difícil dele se manter no curso quando ele está se distanciando dos outros a cada semestre. A epidemia demonstrou bem isso, né? A falta de alguns alunos não tinham acesso à internet, a computador, e mostrou que o curso não tem a equidade necessária. Bom, acho que foi basicamente isso. Obrigado. E o resto, os outros debatedores também falaram alguma coisa, não quis ser repetitivo. Obrigado. Obrigado. Preciso sair? Não. Tá. Eu tirei. Tá. E agora já liguei meu microfone também. O grupo 5 tinha a Cerise, a Joara, a Mayra, Maria Tereza, Natália, a Rosângela e a Sheila. Ok. Eu, de novo, fiquei como relatora, professor Paulo. Sem problemas. É a terceira repetente na relatoria. Tá, semana que vem eu vou deixar para outra pessoa, para não ficar repetitivo. Então, no nosso grupo, as pessoas que se apresentaram, duas colegas têm experiência com alunos indígenas, uma do Amapá, né, que é amiga do nosso professor de hoje, e outra da região sudeste. Então, tínhamos só ela da região norte, nós da região sudeste. Nós elencamos algumas coisas que a gente acha que seriam importantes para se fazer, né? Então, a primeira coisa seria realizar um diagnóstico cultural. Para quê? Devido a todos esses problemas que os colegas colocaram, né? A nossa cultura é diferente, a cultura do discente indígena é diferente e existem inúmeras etnias indígenas, então nem todo índio é igual. Então seria necessário fazer esse diagnóstico para a gente, então, daí partir para os próximos passos. Uma outra possibilidade é a criação de um núcleo ou de uma pró-reitoria que apoiasse o docente no processo de interculturalidade. Com qual objetivo? Com o objetivo de apoiar ele para que ele possibilite o protagonismo discente desse aluno indígena, para que não haja uma invasão cultural, como alguns colegas muito bem pontuaram. E uma outra possibilidade que foi levantada é integrar esses alunos à comunidade acadêmica por meio dos diretórios, dos grêmios estudantis e, por que não, dos núcleos de apoio ao estudante. E agora eu vou abrir a palavra para uma colega da região sudeste que falou que tem experiência, né, em trabalhar com discente indígena para que ela possa falar livremente. Então, fique à vontade. Na verdade, eu sou da região centro-oeste, né, que eu sou da Universidade Federal de Goiás. E a gente tem alunos indígenas, todas essas. Eu cheguei atrasada na reunião, né, porque eu estava com problema com a internet, pedi desculpa para as meninas. E nós temos na Odonto, que é uma unidade de ensino bastante complexa pelo custo alto da graduação, nós temos alunos indígenas e perdemos um agora no começo da pandemia, não pela Covid, mas porque ele era sindrômico, teve um problema cardíaco. E ele estava, inclusive, fazendo uma disciplina, estava fazendo um curso de extensão comigo, Cinema e Direitos Humanos, e ele veio a falecer de um dia para o outro. Ele tentou entrar em contato conosco, foi para a unidade de saúde, teve um problema na aorta, né? Ele tinha uma síndrome que esse problema é presente. E eu convivi muito de perto com eles, porque eu saí da coordenação agora em maio,
e os problemas que eles têm, principalmente com relação a cursos de alto custo, é como se manter no curso. Então, a UFG, ela tem toda uma estrutura para acolher o indígena, né? Nós temos a intercultural, e os alunos das outras unidades, eles recebem uma bolsa moradia, uma bolsa alimentação, e nós, das coordenações de curso, ficamos muito atentos a eles todos, porque logo no início, principalmente na área básica, eles têm muita dificuldade, mas depois eles se integram normalmente com as turmas, principalmente nós, uma área que é muito técnica, muito artesanal, eles não têm problema, a gente faz esse apoio na parte teórica, e a UFG oferece cursos de português, matemática, e que em outras linhas que eles tenham dificuldade, e nós agora temos o que a gente chama de projeto de ensino especial, que o professor pode tutoriar aquele aluno indígena da graduação para ajudá-lo, né? E nessa área de ciências da saúde, isso é muito preciso, uma das professoras aqui comentou, inclusive para eles aprenderem as novas metodologias. Às vezes tem dificuldade tecnológicas, né, e a gente consegue, né, suprir isso, ou com doação, ou mesmo a universidade cedendo o computador, e agora, com a pandemia, com as aulas remotas, nós estamos tendo uma bolsa internet. Então, a gente faz isso, localiza isso através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e estamos fazendo esse esforço de ficar muito perto desses alunos na graduação. Na pós-graduação, eu tive um aluno indígena, professor, concursado no estado do Tocantins, e ele fez o mestrado em Direitos Humanos, e a dissertação foi maravilhosa. Eu estava na banca dele, e ele pediu para fazer a exposição do projeto na língua da etnia dele, que agora eu não me recordo, e tinha uma professora que conhecia a língua na banca, mas ele fez, então, 2 apresentações, nós fizemos esta distinção. Ele fez a apresentação na língua nativa dele, né, e depois fez em português, tanto na seleção quanto na defesa, na dissertação. Eu estava em ambas as bancas, tanto da defesa quanto da dissertação. Foi o primeiro nosso, né, no mestrado. Agora a gente já tem no mestrado de Direitos Humanos, que eu sou professora também, outras 2 colegas, outras 2 alunas indígenas. Qual que é a maior dificuldade? A manutenção, né? A moradia e largar a família, porque eles casam muito cedo e eles têm filhos, né? E na graduação também a gente está tendo esse problema agora com uma das meninas que deu à luz, e ela teve que trazer a mãe e mais 2 irmãs para ajudá-la com o bebê, né? Então, a gente, todos vocês aqui se referiram à cultura, então essa cultura de formar a família cedo, às vezes é um problema, né? Tanto para pais quanto para mães, porque nós ainda não temos uma creche que possa nos ajudar. Então, tem a Bolsa Creche também para essas mães, mas ainda estamos, eu acho que já caminhamos bastante na UFG, mas temos todo um trabalho pela frente, estamos empenhando, principalmente em colocar nas grades, né, curriculares da graduação a questão da saúde indígena. Nós vamos começar a trabalhar agora com isso, que fomos procurados pelo Ministério da Saúde, pela FUNAI, e vamos ter que pensar, sim, e introduzir na nossa grade, como a gente vai fazer atenção odontológica para muitas etnias e comunidades indígenas do estado do Tocantins, do estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nós vamos ter que repensar, sim, essa questão da saúde indígena. Ok, obrigado, Cerise. A gente tem pouco tempo, eu queria ainda ouvir os comentários do Alceu, mas eu não posso deixar de fazer um feedback imediato para vocês. Ao contrário da terça-feira passada, hoje, dos 5 grupos, quase todos estouraram o tempo 3, 4 vezes o tempo de 3 minutos, exceto o grupo 4 do Ricardo, que não estourou o tempo. Então, eu não sei se foi a falta do reloginho ou se foi... mas, assim, a nossa dinâmica, para a gente poder ouvir mais
as opiniões e o feedback sobre o trabalho dos grupos, eu pediria na próxima terça-feira para a gente voltar. Eu sei que o tempo indígena é um outro tempo, diferente do tempo ocidental, mas eu sou muito pragmático. Me desculpem se eu estiver sendo chato. Alceu, você pode conversar com a gente? Está desligado seu microfone. Aí. Pronto, está ouvindo, né? Estou. Então, a gente começa a falar, né, tanta coisa interessante, né, as experiências de cada um, e aí o tempo vai indo, né? Então, eu fiz aqui algumas considerações, mas assim, eu acho que eu pude ver um pouquinho, né, todas essas dificuldades e que a gente vive aí em cada parte, né, em cada região, né? Eu acho que quando o Rafael falou ali da questão dos limites da linguagem, né, eu acho que isso é algo fundamental mesmo, né, esse processo de tradução. Eu acho que ele aí pode nortear mesmo, né, todo esse planejamento das atividades. A gente vê muito essa dificuldade, por exemplo, pulando da graduação, né, já para a atuação profissional. A gente vê muito isso com os colegas que trabalham assim, relatarem: a minha dificuldade maior é a tradução, eu não consigo compreender, eu não consigo saber como lidar com isso, né? Então, assim, essa tradução, por exemplo, no sentido do estudante, né, ainda, às vezes há uma dificuldade muito grande, né, no sentido de entender a dinâmica da atividade, que acaba ali que muitos estudantes indígenas tiveram outro tipo de informação, né, um outro tipo de lidar, né, de conhecimento, de pensar, de estudar. Então, assim, eu acho que o que me chamou a atenção do grupo aí, do grupo 1, é principalmente essa questão. Então, eu acho que propor modelos, né, propor experiências, testá-las, né, dar um feedback, ver o que deu certo, o que não deu certo, isso sem dúvida é fundamental. A gente peca muito assim na falta de experiências realmente, né, dentro da área. O Wagner ali quando comentou, né, ele falando, né, por exemplo, no grupo dele, muita gente não teve experiências, né? E imaginem que isso é comum a gente observar nos serviços, né, nos cursos, nas instituições. Então, assim, eu acho que até a própria maneira do pensar em como trabalhar, eu acho que isso é algo que é importante também para a gente relatar, né? Relatar enquanto experiência, para poder ajudar o colega. Eu confesso, assim, que a gente, no nosso trabalho, a gente, durante muito tempo, desde 2015, a gente foi deixando de lado, a gente tinha uma preocupação muito grande em executar as atividades, né? E acabou assim que nesse próprio processo de pensar o estágio, de pensar as atividades em áreas, de pensar o planejamento, por exemplo, com as lideranças, isso a gente foi deixando de lado. E assim, a gente perdeu muita oportunidade de compartilhar experiências com os colegas que estão planejando também, né? Estão fazendo ações semelhantes, né? Na área também. E o Wagner comentou algo que me chamou muita atenção, que foi também a questão da formação, né, na educação. Eu penso assim que as licenciaturas, se a gente for pegar muito em alguns cursos, né, em algumas instituições que têm essa proximidade na educação do aluno indígena, a gente percebe que as licenciaturas elas estão muito envolvidas ali naquele processo inicial, né? São instituições em que trabalharam muito as licenciaturas. A UFG, por exemplo, eu sei que ela tem núcleos ali de licenciaturas. Aqui no Amapá, por exemplo, tem um campus que é na fronteira mesmo. Então, o campus é predominantemente para trabalhar licenciaturas, né? Intercultural, letras mesmo. Então, eu acho que também ouvir essas experiências ajuda muito na questão do lidar com o aluno, né? Nessa experiência, na inserção dele, na própria vivência já dentro da instituição. Eu acho que quando o Wagner coloca ali até que ponto estamos ajudando ou não com isso, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre, né? Eu acho que deve ter com a gente, né? Para a gente se autoavaliar, avaliar o trabalho que a gente vem fazendo mesmo, sabe? A gente erra, sabe, bastante também, né? Mas a gente acerta bastante, sabe? Para as populações indígenas, para os alunos,
tendo algo que já discuta, que procure pensar nessa inserção, já é algo muito importante. Agora, assim, eu acho que, para uma maneira geral, ter algum representante de uma comunidade, algum representante indígena nesse próprio planejamento, nem que seja no sentido de ouvir, sabe, inicialmente, isso é extremamente importante. O grupo 3 ali da Rutiene, né, que relatou bastante a experiência que eles têm nesse processo de seleção, né, eu achei extremamente interessante. Acho que quando você coloca ali a questão dos tutoriais para poder compreender um pouquinho, né, de como esse candidato, né, pensa, né, de como ele interpreta as coisas, quais são essas habilidades que ele tem. Eu acho que isso é fundamental, né, para como uma maneira de seleção, né. Tem algo assim que a UNB faz bastante também, que é no sentido de ter no próprio processo de seleção, né, estudiosos indígenas, né, ou lideranças também, para poder colocar isso. Então, isso é fundamental, tá? O que eu daí teria assim como um ponto bastante positivo seriam essa questão de trabalhar num formato de tutorial, né, para colocar o aluno, né, para de repente orientá-lo na maneira de como estudar, né, de como aproveitar melhor, né, de uma maneira mais eficaz. Porque assim, os alunos, a gente parte assim, tem comunidades, né, que são diversas, né, mas assim, tem algumas que elas têm uma educação de base muito fragilizada mesmo, naquele módulo de educação modular que os professores da cidade passam um mês para poder dar um conteúdo de um semestre, né? Então, isso fragiliza bastante, assim. E, como eu comentei, a questão das licenciaturas, tem, assim, eu acho que isso retoma, né, esse trabalho perto das comunidades, ele faz com que alunos indígenas se formem e voltem para as comunidades e possam fortalecer aquela educação em substituição, né, que, sem dúvida, é melhor a gente ter ali um acompanhamento pedagógico anual e, imagine, com pessoas que compreendem a realidade, do que ter alguém que vem de fora para trabalhar um mês ali um conteúdo mal dado, né? E o Jorge comentou nessa hora também a questão que a gente precisa fundamentalmente, né, compreender a forma de aprender e de pensar. Eu acho que é esse o caminho mesmo, sabe? A gente, dentro dessa educação indígena, a gente não tem algo formado, né? Assim, a gente não tem teorias como a gente tem para outros campos, né? Mas, assim, fundamentalmente, a gente pensando nesse processo de como se dá até a própria percepção do conhecimento por parte do indígena, isso, assim, a gente já ganha muita coisa com isso. O grupo 4, né, do Ricardo, sem dúvida, né, essa pouca representação nos cursos de medicina, ele é visto assim, de maneira muito forte, né? Aqui na Amazônia, por exemplo, né, a nossa própria universidade, a Federal do Amapá, que a gente tem uma disciplina assim que está caminhando, né, já há algum tempo e que é prática mesmo em saúde indígena e que a gente trabalha também a teoria. A gente, por exemplo, não tem uma política específica para os alunos da medicina, né? E aí até o próprio território indígena questionou isso também, né? Como é que vem aqui para nossa terra, né? Estuda, tudo bem que a gente recebe, nós temos benefícios com isso, assim como os alunos têm. Mas assim é algo a se pensar. Já que querem trabalhar mais, conhecer mais da saúde indígena, então nada melhor do que ter também representantes indígenas. Eu queria só comentar rapidinho de uma experiência que tem, né? Tem 2 alunas indígenas também, em que elas saíram de uma comunidade bem próxima da minha, e aí elas justamente formaram a partir dessa política de cotas da UFPA, né? E elas retomaram e hoje trabalham lá na terra, né, indígena. E, assim, trabalham no outro contexto que fazem justamente a ponte. Elas trabalham no serviço de urgência e emergência do município. E, assim, quando os indígenas vão, elas recebem. Então, eu falo que, de uma maneira social mesmo,
é um fato assim, extremamente importante, porque além de estarem ali demonstrando para os outros colegas que talvez não tenham experiência como facilita esse lidar, mudam, né, de alguma maneira isso, tá? O grupo 5, eu acho que a Sheila resumiu ali muito bem a questão de realizar um diagnóstico cultural daquela população que vai vir para a sala de aula, para poder a gente pensar melhor nas metodologias, né, no que utilizar ali. Eu achei assim bem importante a questão do núcleo de apoio. Eu até coloquei aqui como núcleo de apoio intercultural ao docente. Olha que legal. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem também muitas experiências, muitos desafios. A UNB, que assim foi uma das pioneiras. Eu acho que depois da implantação, eu conversando assim com alguns professores, eles até falam, né? A preocupação inicialmente era colocar esses alunos. E aí depois a gente viu que era justamente mantê-los, né, na universidade. Como fazer isso? E aí a questão de custos financeiros, os preconceitos, tudo isso, né? E é um desafio muito grande. Agora, sim, eu penso que a gente reunir, sabe, as pessoas que têm alguma experiência, sabe, exitosas ou não, e procurar fortalecer isso, eu acho que, sem dúvida, a gente só tem um ganho dentro desse campo da educação e da saúde indígena. E eu queria dizer aqui que eu aprendi muita coisa com todos vocês hoje, viu? Obrigado aí pelas contribuições. Eu agradeço, acho que talvez em nome de todo mundo, mas agradeço muito. Olhando o que está rolando no chat, olhando o que as pessoas têm postado, obrigado ao seu pela gentileza de se expor, de se abrir, de se colocar, e todo mundo que falou, e me desculpem se eu fui chato com o tempo, é que eu sei, fico vendo aqui os números, né? Dá 9 horas, o pessoal fica com fome, começa a sair e vai perdendo, e daí perder essa reflexão, sair no meio, me incomoda e eu fico triste. Mas vamos trabalhando. Obrigado a todo mundo. Eu só queria dizer que na próxima terça-feira a gente vai ter a ilustre presença da Andréia, que está aqui com a gente, tem participado sempre, né? E depois o Ademir, que vai vir falar da saúde LGBTQI+. A Andréia vai colocar um pouco da experiência dela, né? A gente não combinou nada ainda, mas da experiência dela como docente e coordenadora de curso no interior do estado, né, do Rio Grande do Norte, com uma série de dificuldades, mas com uma série de novidades do interior do Rio Grande do Norte para o mundo, né? E o Alceu estão pedindo o seu contato. Eu posso até depois passar, mas se você quiser já colocar, você consegue colocar no chat? Não, né? Você está no celular? Consigo. Consegue? Colocar. Consigo. Tá. E... Pronto, coloquei. Tá. Você quer encerrar o seu? Agradeço Então, a sua presença. Eu queria agradecer realmente a todo mundo. Dizer que, assim, para mim não foi uma noite perdida de maneira alguma, né? Foi um prazer estar com todo mundo aqui. E eu vou deixar meu contato aí depois para quem quiser compartilhar também, conversar, viu? Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? E eu vou deixar aqui só um contato, que a gente está realizando um projeto lá da comunidade, que é um projeto de artesanato, que congrega, que assim, ele acolhe as mulheres, os jovens, todo mundo, e aí a gente está começando agora. Eu vou compartilhar o Instagram do projeto, quem puder depois seguir, tá bom? Eu ia falar exatamente isso, eu vi a propaganda sua hoje, se você não queria usar aqui o espaço para fazer propaganda do artesanato desse projeto. Deixa eu ver comunidade. Aqui, Aramari da Amazônia, ok. É isso aqui. Tá bom, pessoal? E um abraço, eu queria só deixar uma mensagem aqui para vocês, viu? É uma palavra na língua do nosso povo, caripuna, Bonsuê, Tucamarradielá, que Sajusta, Anju de Benzi, Pulesqui de Tabuã e de Lavi.
Que essa noite, amigos, seja uma noite para vocês, que lhes tragam bênção pelos espíritos da vida e da natureza, viu? Fiquem com o meu abraço e qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Muito obrigado. Emocionante, como o Rui colocou. E vale a pena olhar um pouco da história dos caripunas, dessa história do modo como vocês enxergam o mundo, das várias coisas, os vários mundos acontecendo ao mesmo tempo, no tempo presente, a forma de enxergar os animais. Muito legal, Alceu. Muito obrigado mesmo pela noite. Obrigado também, viu, pelo convite. Tchau, Tchau. gente.